Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do incêndio que teve lá no Projac na Globo, né? Parece que a cidade cenográfica da próxima novela das 19 horas da Globo pegou fogo e pegou fogo feio. Parece que foi um fogo de grandes proporções aqui, destruiu muita coisa. Infelizmente, um prejuízo muito grande. Pelo lado positivo, parece que não haviam gravações no momento, então não teve nenhuma vítima, não teve feridos nem mortos, felizmente. Menos mal nessa situação, né? Eu imagino que a Globo tenha seguro disso daí, e a grande dúvida que fica é, tem acontecido um bocado de incêndios na Globo, né? Aliás, a Globo é conhecida por incêndios, e a gente fica preocupando porque, assim, rolam algumas histórias que lá em 1976 teve um incêndio da Globo altamente suspeito. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Braulio Pinto, o Químico Meu, Peter Pauta Atrasada, Presente-se no RH e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o incêndio que aconteceu ontem na Globo, realmente muito triste, lá no Projac, né, no parque cenográfico da próxima novela das 19 horas. Vocês sabem, o Projac é uma enorme área que a Globo tem ali em Jacarepaguá, ali na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. É muito valorizado, é um lugar que é de residência de rico mesmo, e tem esse parque enorme com vários estúdios, várias coisas. Havia a conversa até um pouco tempo atrás que a Globo estava pensando em vender o Projac. Por quê? Porque, de fato, o Projac foi uma coisa muito importante para a Globo, né? A Globo tinha essa capacidade de produzir novelas e produzir seriados e filmes e coisa e tal. Mas a verdade é que com a inteligência artificial e com as técnicas modernas de produção de conteúdo, né, cada vez menos você precisa de grandes cenários dessa forma, grandes locais de filmagem, coisa e tal. Não é que não precise, ainda tem algumas situações que você precisa, ainda é usado, mas não ocupa mais tanto espaço quanto ocupava antes, não é uma coisa mais que precisa de tanta área, né? E como eu falei para vocês, a área do Projac é uma área extremamente valorizada, é um lugar ali que realmente vale muito dinheiro em termos de imóvel, né? Se quisessem fazer ali um condomínio ali naquela região, eu consegui vender muito bem, sem dúvida alguma, seria uma grana. E, inclusive, durante um tempo havia uma negociação desse tipo com a Globo e alguns fundos de investimento, né? Não sei que lado tomou isso. Bom, infelizmente foi um acidente, aparentemente. Aqui no Rio de Janeiro está muito quente mesmo, inferno completo. Tá naquelas épocas do ano aqui do Rio de Janeiro que eu não saio de casa, meu amigo. Eu fico em casa com o ar-condicionado ligado o tempo todo. E mesmo assim, cara, vou te falar um negócio, tá? Dá para perceber o quão quente tá lá fora. Então eu imagino que qualquer coisinha pode ter iniciado o incêndio ali, né? Provavelmente foi mesmo um acidente, coisa e tal. Agora, a gente fica com o pé atrás com a Globo. Por quê? Porque tem muito incêndio na Globo, cara. Vocês repararam, já teve um monte de incêndios há pouco tempo atrás. Aqui, teve um incêndio em 2022 que atingiu o cenário da novela Todas as Flores. Em 2017, o cenário da Deus Salve o Rei. Ou seja, é relativamente comum isso daí. Eu não sei se tem alguma vantagem receber seguro nessas coisas, o que poderia justificar o desleixo da Globo para ter tanto incêndio assim. Lembrando que, repara que esses incêndios todos, felizmente, não tem nenhum morto, não tem nenhum ferido, não tem nada demais. Então, beleza, menos mal, né? Coisa realmente que é osso do ofício. Cidade cenográfica é uma coisa que não é feita para durar, por óbvio, né? Você vai gravar a novela, vai gravar o seriado, e depois aquela coisa vai ser descartada. Então, eu imagino que eles não se preocupam tanto assim com a segurança dos prédios, a capacidade da coisa funcionar. Mas ainda assim é muito incêndio, né? Será que não tem alguma coisa errada? E aí eu vou trazer para vocês um caso que, de novo, eu não sei, tá? Me contava-se na época, houve um escândalo na época, em 1976, um incêndio, um grande incêndio que aconteceu, atingindo boa parte, consumiu todo o equipamento de filmagem da Globo e boa parte do acervo da Globo, quando ainda era ali no Jardim Botânico, né? Então, tem imagens aqui do senhor Roberto Marinho, aqui vivo na época, vendo lá a tragédia que foi, ele andando aqui com o pessoal da Globo, o pessoal trabalhando para salvar alguma coisa, né? Diz que o jornalismo teve que temporariamente ser gravado em São Paulo, o Jornal Nacional passou a ser gravado em São Paulo durante um tempo, até eles recuperarem os estúdios do Rio de Janeiro. Foi assim, foi um acontecimento nessa época, né? E aí, muita gente falou naquela época, associou isso a uma outra lei que os militares tinham decretado naquela época, em abril de 76, proibindo a importação de coisas, de produtos no Brasil, entre outras coisas, produtos eletrônicos, ou seja, câmeras de filmagem, essa coisa, né? E vamos recapitular essa coisa toda, né? Você sabe que a Rede Globo cresceu muito justamente porque era a televisão que apoiava os militares.
A Rede Globo era a quarta televisão do Brasil quando teve o golpe militar, e ela rapidamente começou a apoiar os militares, né? Então, assim, não é, a Globo ficou rica, ficou muito conhecida, ganhou essa coisa toda justamente porque tinha o apoio dos militares na época. É verdade, é lógico que também tinha uma boa qualidade, né? A capacidade deles de produzir novelas é uma boa capacidade, o pessoal lá tinha uma boa característica técnica, né? São bons técnicos nessa área, mas é o que eu falo para vocês, né? Não dá para distinguir até que ponto foi uma coisa e até que ponto foi a outra. A Tupi, por outro lado, né, que era a televisão Tupi, que era a principal televisão da época, como fez muito oposição aos militares, meio que acabou, né? Hoje não tem mais TV Tupi, né? Então, essa foi a história. Então, conta a história que a Rede Globo era muito amiga dos militares. E aí chegou em 76, os milicos tiveram aquela ideia, é o que eu falo para vocês, eu não sei de onde o pessoal tirou a ideia que a ditadura militar brasileira foi de direita. Eu não sei de onde é que tiraram essa ideia. Porque os caras têm todas as ideias erradas da esquerda, todas. Tudo quanto é merda que a esquerda pensa em termos de desenvolvimentismo, de proteger a indústria nacional, todas as porcarias de socialismo e estatização e grandes empresas e campeões nacionais, todas essas merdas, que hoje em dia quem faz é o Lula, é a Dilma, é o pessoal do PT. Essas coisas, os militares faziam, era a mesma coisa. Olha só, isso aqui, ó, esse decreto-lei que impedia a importação de um monte de coisas na época, pegou muita gente de surpresa. E a própria Rede Globo, que diz que a Rede Globo estava crescendo muito naquela época, 76, né? Era o auge do crescimento da Globo, e aí ela se viu no meio de uma roubada, porque ela estava querendo justamente comprar muita coisa para expandir a produção dela, e com essa lei dos militares, não podia fazer isso, não tinha como fazer, porque né, a lei proibia, botava uma taxa altíssima de importação aqui. Essas coisas tudo aqui, ó, 400% é bebida alcoólica, não sei o que lá, enfim, botava tarifas altíssimas na importação com a ideia, aquela ideia burra, aquela ideia típica do Lula de dizer que vai proteger a indústria nacional. Não, porque a gente tem que ajudar os produtores nacionais, a indústria nacional, vamos botar imposto na importação e coisa e tal. Ou seja, os militares, que eram amiguinhos da Globo, ferraram a Globo com essa lei, né? Só que não tem nada que não se resolva. Parece que em algum lugar da lei aqui, eu confesso que eu nem conheço essa lei direito aqui, essa aqui já é lei antiga, já não tem mais validade, né? Mas em algum lugar ali tinha uma espécie de isenção para o caso de manutenção ou reparo de equipamentos. Então qual que foi a jogada que eles fizeram? Ou pelo menos diziam isso, que era isso na época. Se é de verdade eu não sei, gente, eu não tenho prova nenhuma disso. Eu estou dizendo para vocês o que contavam na época desse tipo de coisa, e eu fiquei sabendo muitos anos depois, porque em 1976 eu tinha 8 anos de idade, então eu também não sabia não tinha esse conhecimento, mas mais tarde, alguns anos mais tarde, conversando com pessoas, a gente fica sabendo dessas coisas, né? Então, parece que eles acordaram com o Roberto Marinho lá, o Roberto Marinho concordou com os militares, né? Se tiver um evento catastrófico, um incêndio, um grande dano aos equipamentos da Globo, a gente consegue uma autorização do governo para importar por fora dessa lei? Consegue, mas tem que ser um negócio muito catastrófico. 2 dias depois, incêndio na Globo, pega fogo em tudo. Não teve nenhum ferido, nenhum morto. Felizmente, que bom que não teve nenhum ferido, nenhum morto. Mas pegou fogo em todo o equipamento. Todo o equipamento da Globo pegou fogo. Nesse dia, foi no dia 4 de junho de 76. E aí eles conseguiram uma licença especial para importar equipamento, né? Eu não sei se a licença era para só importar o equipamento que foi perdido no incêndio, ou se podia importar à vontade. Porque se podia importar à vontade, né, fica mais feio ainda. Como eu falo para vocês, a Globo estava preocupada naquela época porque ela estava crescendo. Ela tinha que importar um monte de câmera, um monte de coisa para fazer isso. Mas mesmo que fosse para importar só a mesma quantidade de equipamentos que já tinha ali, vocês sabem que câmeras de televisão, e câmeras normais, na verdade, qualquer câmera, qualquer dispositivo eletrônico, né, com o tempo fica muito melhor, né? Então, assim, você perder uma câmera velha e comprar uma câmera nova, você está tendo uma vantagem só nisso daí, né? Já é um equipamento muito mais avançado do que o que tinha antes, né? Enfim, se é verdade, se é mentira, a gente nunca vai ficar sabendo dessa história. Mas parabéns à Rede Globo por contornar esse esquema aí dos
da besteira, do socialismo dos militares aqui de 76, em proibir a importação, para prestigiar a indústria nacional, fudeu todo mundo. É igual a lei de informática. A lei de informática foi depois, foi em 91, com o Collor, né? Outra lambança que puta que atrasou o Brasil décadas no desenvolvimento, porque era proibido de comprar computador fora do Brasil, imagina. Aí os computadores no Brasil era tudo uma porcaria e era basicamente computador de fora remontado aqui no Brasil. Só pegavam as peças, montavam. Qual indústria nacional que tinha aí? É a mesma coisa com a taxa das blusinhas, né? Ah, não, o Lula botou as taxas da blusinha para ajudar a Riachuelo, a Magazine Luiza, não sei o que lá. Aí o que esses caras fazem? Eles compram lá da China, exatamente o que a gente fazia, de comprar da China, aí revendem aqui mais caro para vocês. Ou seja, porra nenhuma, não tem, que vantagem que você tem nisso? O que você ganhou em termos de conhecimento nisso daí, né? É o que eu falo, mercado é o seguinte, ou o mercado se desenvolve por conta própria, pela interesse e pela vontade das pessoas que estão atuando nele, ou ele não se desenvolve. Não vai ser governo que vai ajudar o mercado a se desenvolver, não vai ser governo que vai ajudar a indústria a se desenvolver. Um erro enorme. Parabéns à Rede Globo por contornar mais uma lambança dos milico de 64, cambada de esquerdista esses milico de 64. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.